uma vez mais à Sobrave TV. Começo lhe fazendo uma pergunta. O que mais o motiva no trabalho? Um bom ambiente aí na concessionária, no setor de consórcios? Um bom ambiente com seus colegas de trabalho ou um belíssimo salário no fim do mês? E mais, o que você prefere? Você gosta de enfrentar desafios constantes ou gostaria de ter flexibilidade no horário? Pois é, gente. Estas e outras questões relevantes ao mercado de trabalho, à sua carreira, seu emprego, nós vamos conversar com a doutora Maria Juliese, que, entre muitos outros títulos, é também diretora executiva da prestigiada consultoria Lenz e Minarelli, que atende executivos em processo de transição de carreira. Portanto, fique ligado, você não pode perder essa conversa, informal, como sempre, mas muito importante para todos nós, para o senhor empresário e para todos os nossos colaboradores da rede Volkswagen. Fique ligado, um minuto só, o tempo dos nossos comerciais. Até já. Recuperan el balón, viene el contragolpe, cruzan la mitad de la cancha, buena pelota al fondo, gran aceleración, tira el centro, peligro, viene, ¡gol! Introducing the bigger, faster, more powerful all-new Golf GTI. Chegou o Up, tudo nele é Up. Muito bem, gente. Falar de trabalho, da carreira, é sempre uma coisa muito importante, porque, afinal, a gente passa a maior parte do dia no trabalho, portanto, a maior parte da nossa vida trabalhando. Tem que ser uma coisa bacana, e se não super bacana, pelo menos o menos ruim possível. Para falar sobre isso, a gente, então, resolveu contatar a pessoa que mais entende do assunto, que, como dissemos e já apresentamos, é a professora Maria Juliese, que é, inclusive, professora das mais importantes universidades do Brasil, da PUC, do Mackenzie, da FEI, da FAAP, do INSPER, da Fundação Dom Cabral, com quem a gente mantém uma belíssima parceria, e que é também a diretora da Lenz e Minarelli, como dissemos na abertura do programa. Professora, muito obrigada por nos atender. Como lhe disse no começo, fora das câmeras, a gente estava assim de olho na senhora há muito tempo para nos dar essa entrevista, considerando a importância do tema. Eu gostaria de começar perguntando o seguinte, e fato que me surpreendeu como jornalista, e já com bastante experiência na carreira e na vida, né? Estudos recentes revelam que empresas brasileiras importantes, boas, né, dignas de nota, não uma empresa mequetrefe, como se diz por aí, que o profissional brasileiro que trabalha nessa empresa é um trabalhador motivado, engajado, isto é, um trabalhador que gosta do que faz, que se envolve, que gosta da empresa, que veste a camisa. Como se costuma dizer, trabalhador este brasileiro melhor, mais engajado, mais motivado que o trabalhador norte-americano e até que o profissional europeu, guardadas as proporções, né, de mesma empresa e de mesmo setor, talvez. É verdade isso? É verdade. O profissional brasileiro, o Brasil é um país jovem e o profissional brasileiro, ele acredita firmemente de que a única maneira dele crescer
profissionalmente, social e economicamente é por meio do trabalho. E ele tem um envolvimento forte com o trabalho, veste a camisa, se dedica profundamente. Ele talvez não tenha todo o preparo necessário para fazer. Ainda somos falhos nisso, né? Ainda temos muitas dificuldades para atuar de uma forma mais profissional, mas a vontade, a dedicação existe com certeza. Quer dizer, aquela pecha que a gente tem do brasileiro ser um pouco folgado, não gostar muito do trabalho, tentar enganar um pouco nos horários, isso na verdade não é verdade. Não, eu não acredito que isso seja o predominante. Existem alguns que são assim, obviamente, mas eu não acredito que esse seja o movimento predominante entre os profissionais brasileiros. Agora, nós falamos assim, na ponta da pirâmide, na base da pirâmide, isso é regra geral, esta motivação natural do brasileiro ou não? Isso é regra geral. Eu não classificaria por lugar na pirâmide, não. Não estaria relacionado ao nível de educação que ele tem, de preparo intelectual? Olha, eu não acredito que o nível de preparo intelectual e profissional seja o determinante dessa dedicação. Às vezes, o pessoal mais simples se dedica mais, ou tem mais envolvimento com o trabalho. Às vezes é o profissional mais sênior que se sente mais responsável. Então, eu não classificaria por localização na pirâmide, não. Bem, a senhora que é psicóloga de formação e psicanalista, quer dizer, sabe da alma humana melhor do que ninguém. Quer dizer, pode nos afirmar que, de repente, estaria mais relacionado ao ambiente da empresa, ao próprio empresário, ao líder, saber lidar com esse trabalhador do que ele próprio ter um defeito, digamos, né? Com certeza, com certeza. Quanto mais o empresário conhece os seus profissionais e constrói um ambiente favorável para o seu desenvolvimento, mais ele vai ter a dedicação e envolvimento dos profissionais. Um outro ponto que é sempre muito discutido é o improviso do brasileiro, que eu acho que pode ser uma qualidade negativa, uma característica negativa, mas também uma qualidade de um outro ponto de vista. Por esses estudos, me parece que essa coisa do improviso foi vista bem pelos estudiosos, pelos seus colegas, né, analistas da área, porque o brasileiro, quando ele vai para o exterior, seja um trabalhador, seja um executivo, normalmente ele se dá bem. Ele é o que chamamos, é cheio de bossa, ele tem esse traquejo social inato e até, às vezes, com menos preparo intelectual, que as nossas escolas e até os nossos cursos universitários não são tão bons quanto os do exterior, ele consegue ingressar no ambiente de trabalho novo e dar conta do recado. Então, o improviso é bom, no fim das contas? O improviso, ele pode ser bom e pode ser muito ruim, né? Porque existem posições que você precisa seguir regras, seguir normas, e o brasileiro não é muito afeito a seguir normas, regras e padrões e protocolos, etc. e tal. Isso é um problema? Isso pode ser um problema, dependendo do negócio, da empresa ou da atividade que ele desenvolve, pode ser um problema. Em outras circunstâncias, esse jogo de cintura, esse traquejo, pode ser o diferencial. Importante isso que a senhora tocou. Recentemente nós fizemos um trabalho, um programa sobre processos. E o processo é exatamente isso, é um passo a passo, é seguir uma cartilha. Há uma dificuldade em implantar processos no Brasil, regra geral, então, né? Com certeza. Mas é também do indivíduo, do brasileiro, se ater a isso. É do brasileiro, sim. E a gente observa isso em todos os lugares, no trânsito, certo. Essa coisa de obedecer regras, de obedecer normas, essa coisa que está assentada sobre uma educação mais estruturada, é pouco comum para o brasileiro, né? Ele acha que pode escapar. Claro, Mas não é também uma característica de algumas carreiras. Por exemplo, jornalistas, publicitários, eu já falo do meu caso, né? Eu estou atirando pedra em mim mesma. São pessoas mais difíceis de seguir regras e normas, né? Depende. Mas é geral. É geral. É do caráter do brasileiro. É do caráter do brasileiro.
Tem uma outra questão que eu achei bem interessante desses estudos, que apontam ser o profissional brasileiro um indivíduo ávido por saber do todo da empresa e não apenas do seu setor. Isso é simpático, porque o brasileiro costuma dizer nós, da companhia, lá na companhia, como se a empresa fosse dele. Mesmo as multinacionais, as grandes empresas. Isso é positivo, né? Isso é positivo e, aliás, é um pré-requisito hoje para o mercado de trabalho, que a pessoa tenha, o profissional tenha uma visão de conjunto, entenda o negócio, entenda qual é a finalidade do negócio e que seja muito bom em alguma coisa. Tem que ser. Ou seja, isso dele se vangloriar, trabalho em tal lugar e até dar, de repente, mais importância à função que ele tem, mesmo sendo uma função muito simples e básica, é bacana. É bacana, olha, o profissional precisa ter orgulho do que ele faz, para ele se sentir minimamente satisfeito com o seu trabalho, reconhecido pelo seu trabalho. Ele precisa ter orgulho, ele precisa poder chegar em casa com orgulho e falar para a família o que ele faz e onde ele trabalha. Isso é uma coisa importante. Ou seja, compete, a gente está vendo que compete às empresas saber puxar essas qualidades do trabalhador brasileiro, em síntese. Isso mesmo. Gente, vamos fazer um intervalo para retornar daqui a pouco e falar exatamente sobre isso, sobre a vontade, a grande vontade de reconhecimento, de querer crescer na empresa que o brasileiro, que todos nós temos. Em 1 minuto, até daqui a pouco. Inteligência Off-Road vai mostrar agora a tração 4Motion, mais um item exclusivo da Amarok. O 4x4 permanente da Amarok distribui a tração automaticamente entre os eixos. Você ganha mais aderência ao solo em qualquer tipo de terreno. E não precisa apertar nada, até porque não daria tempo. O 4Motion garante segurança em tempo integral e sem gastar mais combustível. Amarok, a força da inteligência. Apresentamos The Very Best. The Very Best. Entrada triunfal. The Very Best. Slow Motion. The Very Best. Mantenha a distância. The Very Best. Sonho relâmpago. The Very Best. Para tudo. E volta tudo. The Very Best. 140 cavalos. O melhor da Volkswagen num único carro. Novo Golf. Não é só um carro. É o Golf. Muito bem, estamos conversando com a doutora Maria Giuliese, diretora executiva da consultoria em RH Lenze Minarelli, também coordenadora de grupos de presidentes e consultora em Career Transition Management, professora em cursos especiais e de pós nas mais importantes universidades brasileiras. Enfim, profissional que sabe tudo sobre a aflição do ser humano como ser humano e ainda mais quando ele tem que lidar com a carreira, com o trabalho, com o ganha-pão. Não só quando a gente tem trabalho e quando não tem, pior ainda, né? Tomara todos tenhamos e cada vez mais. Mas segundo dados recentes, e é isso que nós vamos falar agora, deixamos esse gancho no bloco passado, o bem-estar no ambiente de trabalho tem se revelado tão ou mais importante do que um bom salário no fim do mês. Professora, nós vamos falar sobre isso, mas antes disso, a gente vê que o profissional competente, aquele que ele é destemido, né? Ele não hesita em mudar de empresa, e aí a gente vê aquele grande turnover que você diz, o profissional não fica na empresa, porque ele se sente competente e se ele não está satisfeito, ele sai. Então, há duas questões aí. De novo, quem está pecando na sua experiência e o que a senhora vê todo dia no seu consultório, aqui na Lenze Minarelli, é o empresário, quem contrata, ou é o profissional que, como a gente sabe, o jovem é muito ansioso também, ele não quer perder tempo na visão dele no mesmo lugar? Olha, eu não sei se é alguém que está pecando. O que eu tenho observado de verdade é que os
os empresários ainda não entenderam mais profundamente o que realmente o profissional está buscando hoje no mercado, né? A gente fala muito da geração Y, coisa do gênero, mas essa é uma geração de jovens e, na verdade, são os nossos filhos. Exatamente, né? que é uma moçada que tem, que tem um preparo. De 35 anos ou menos, vai. Que tem um preparo, que viu como é que os pais se desenvolveram profissionalmente e que querem outras coisas. E que tem uma expectativa de serem ouvidos, de fazerem parte, de tomarem parte das decisões, de ter uma vida mais flexível, um horário mais flexível. Isso é um desejo deles que eles expressam claramente. E às vezes o empresário não consegue lidar muito bem com isso, acha que tem que ter tudo muito dentro dos padrões, não é? Pré-estabelecidos. Tem pouca flexibilidade para poder lidar com essa situação. Na verdade, esses jovens, eles estão expressando desejos que são de todos. Nós também tivemos esse desejo, só que na época em que nós estávamos dentro das empresas, a gente não podia manifestar esses desejos de uma forma mais explícita. E hoje eles podem. E se alguém não gostar, paciência, eles falam. Por outro lado, o jovem é mais desprendido da geração mais antiga, no sentido de que o emprego é importante desde que ele esteja aprendendo e crescendo. Entendi. A hora que ele para de crescer ou de aprender, ele quer outra coisa. Né? A vida nossa, ela é muito curta para a gente ficar a vida inteira fazendo a mesma coisa. É verdade. Então, eles querem oportunidades de experiências novas, de crescimento, não necessariamente só de remuneração, porque às vezes a gente pensa que é só remuneração. É de ter uma oportunidade de aprender, de crescer. Mas não é um pouco contraditório? A gente vê, por outro lado, que o jovem de hoje, essa coisa do consumo é bastante descartável, quer dizer, precisa ter bastante ou muito dinheiro, né, para trocar tanto de celular, tanto de computador, não é? Eles compram muito mais do que a nossa geração comprava. Não sei então, se é o jovem, não. Todo mundo? Eu acho que todo mundo. Os executivos que eu atendo não são tão jovens assim, são sêniores, são maduros, tem muitos profissionais acima dos 50, eles também querem ter os símbolos de status, de poder, trocar o celular toda hora, trocar o carro uma vez por ano. E é um desejo de fazer parte de um grupo de pessoas, né? Que tem um status, um nível dentro da sociedade. Então, o que a gente depreende é o seguinte, que esse jovem não quer ter aquela vida tão penosa ou que os pais passaram a vida, trabalho e tal, e dedique-se, que sofrimento, e o ganha-pão. Ele quer uma coisa mais leve. Isso mesmo. Ele quer uma coisa mais leve, ele quer uma vida mais... onde ele possa exercitar outros aspectos da sua personalidade. Então ele quer ter atividades esportivas, ele quer ter atividades culturais, ele não quer ficar só e exclusivamente dedicado ao trabalho, o que eu acho que é bastante saudável. Claro, sim. É difícil da gente equacionar isso, então, mas é muito saudável, né? Que a própria empresa, de certa forma, promova isso, né? Ou concorde que isso é um desejo e facilite. A empresa, na verdade, ela não precisa nem promover isso, ela precisa ser um facilitador, para que a pessoa tenha a oportunidade. Não olhar de cara feia quando a pessoa está saindo para fazer sua aula de ginástica, por exemplo. Pronto. Né? Ou que ela diga, olha, agora eu vou sair porque eu vou ter aula de inglês, que é obrigatório. Pois né? E para a empresa isso é ótimo, vai retornar. Assim como a aula de ginástica, porque vai ter o funcionário mais saudável, mais bonito até, que precisa se manter, etc. Ou seja, e como as empresas nacionais estão fazendo para lidar com os bons talentos, né? Com o bom pessoal que ela tem? Então, Silvia, essa é uma questão que a gente briga eterna, né? Essa é uma questão que nós discutimos com bastante frequência, né? As empresas têm construído modelos de retenção de talentos que eles falam. Mas, no meu entender, reter o talento significa prender, aprisionar, segurar. Quem é talentoso, e todo mundo tem o seu talento, se a empresa precisa reter, é porque ele não quer ficar. Entendi, claro, então, faz sentido. Né, se eu quero ficar, não preciso nada que me retenha especificamente. Eu quero ficar, eu me sinto crescendo, produzindo, etc. e tal. Então, eu acredito, sinceramente, que a empresa precisa dar espaço para o profissional crescer. E segurar o talento
aprisioná-lo e não dar espaço para ele crescer. Por que as empresas fazem isso? Às vezes é nítido, né? Porque elas não têm competência de manter o profissional satisfeito lá dentro. Mas o empresário às vezes tem medo de deixar esse profissional tão solto? Vê, por exemplo, que é um bom vendedor. Tem medo e tem medo de... Tem dois medos fortes que eu tenho acompanhado. De um lado, é medo de depender de um determinado profissional, depender muito e fica aterrorizado dele poder escapar. Né? Então, o medo de perder e o medo de que ele dependa demais desse profissional faz com que ele seja mais rígido, mais rigoroso e não deixe esse profissional crescer. Eu vejo, por exemplo, em empresas maiores, profissionais que querem ir para outras áreas, fazer experiências novas, Sei. E o chefe não deixa ele sair, porque não, eu preciso dele aqui. Né? Na verdade, o chefe tem que atuar como os pais deveriam atuar. Como um facilitador. Um facilitador para o crescimento desse profissional. E se ele quer voar, deixa ele voar. Porque os pais criam os filhos para o mundo. Então, a empresa investe no profissional, não é só para ela. Não é? Se ele quiser sair, se ele quiser voar ou fazer novas experiências, a empresa precisa concordar e até facilitar que isso aconteça. E eu acredito, me corrija se estiver errada, mas dentro da própria empresa, o profissional que manifesta a vontade de circular entre departamentos, deve lhe ser dada essa oportunidade, porque quem ganha é a própria empresa, né? Sem dúvida. Mas isso está, volto a perguntar, é a alta direção, quer dizer, o empresário dono, ou é a liderança imediata ou a liderança... São ambos, a liderança e o empresário. Tem Onde entra o departamento de RH para solucionar esse problema? Pode falar mal dos seus colegas agora, à vontade. Eu acho que é o caso. Complicada, porque o departamento de RH, o RH, ele faz parte da empresa como qualquer outro profissional. Sim. E sofre todas as injunções. Talvez até mais pressão, né? Políticas, de forças de poder, de liderança, como qualquer outro profissional. E, na verdade, o RH tem aprendido essa coisa da retenção de talentos, isso está na moda. E por que está na moda? Está na moda, assim, retenção de talento e confiança. Sim. Então, né? Palavra da moda. Construir a confiança dentro da empresa. Bom, se está na moda isso, e coach também, se está na moda coach, construir confiança e retenção de talento, primeiro é porque o talento não quer experimentar coisa nova. Uhum. Segundo, é porque não existe confiança nas relações dentro da empresa. Certo. Se tivesse, não precisava estar trabalhando tanto essa coisa da confiança, né? E o coach é um jeito muito interessante do líder terceirizar a sua principal atribuição, que é fazer o executivo, o profissional ou o seu colaborador crescer, aprender sobre o negócio, sobre o trabalho e se desenvolver como profissional e como pessoa. Ou seja, fugiu um pouco aquele molde que existia antigamente. No meu caso, o jornalista grudava num jornalista mais experiente que ia aprendendo. Fugiu. O jornalista mais experiente era um mentor do jornalista mais jovem, e treinava, orientava, né? Que a gente falava o treinamento on the job. Exato. Né? E hoje não tem isso, porque o líder não tem mais tempo de fazer isso. E aí contrata o coach para fazer isso. Agora, o coach entendido como, vou usar uma palavra, não me entenda mal, entre aspas, aquela lavagem cerebral de você precisa estar adequado ou se adequar a esta situação. Como a senhora vê isso? Eu, particularmente, acho que é uma tentativa de modelar a conduta do profissional que, acredito eu, não seja eficiente, não seja eficaz. E o profissional se submete a isso temporariamente, porque ele precisa daquele trabalho ou daquele dinheiro, mas ele não confia, não acredita o suficiente para mudar ali. Porque aí a gente está entrando em outra seara, né, doutora? A gente está indo na psicologia, quer dizer, moldar o caráter ou tentar mudar a personalidade de um indivíduo para ele se adaptar. Acreditar que você pode programar o sujeito. Enjaular. Isso não dá. Olha que interessante. Vamos fazer mais um intervalo comercial, os nossos comerciais belíssimos que você acompanha, e já a gente volta com a doutora Maria Juliesse. Conheça toda a tecnologia que você encontra em um Volkswagen, mas nem sabe que existe. Esse é o Up,
o compacto mais inovador do mercado. Uma revolução em design e tecnologia. Idealizado pelo brasileiro Marco Antônio Pavone, o carro mundial da Volkswagen agora é produzido no Brasil. O Up traz o moderno e premiado motor EA211 1.0 de 3 cilindros com sistema E-Flex. Reconhecido pela sua potência, o EA211 entrega desempenho superior, com 82 cavalos no etanol e 10,4 kg força por metro. Eleito pela revista Auto Sport o melhor motor de 2014, é o primeiro motor 1.0 bicombustível com sistema E-Flex do Brasil que dispensa o tanque auxiliar para partida frio. Parte do motor EA211 é feita de alumínio, por isso é bem mais leve, chegando a pesar 24 kg a menos que os outros. A sua eficiência energética é melhor devido a fatores como polias triovais, duplo circuito de arrefecimento, coletor de escape integrado ao cabeçote e duplo comando de válvulas. Tudo isso dá ao Up o título do 1.0 mais potente fabricado no Brasil. O Maps & More estreia no Up, um sistema de navegação e entretenimento completo numa tela de 5 polegadas. Sua interface é muito simples e o motorista consegue controlar as funções do sistema de som e telefone pelo Bluetooth, além de visualizar diversas informações úteis sobre o veículo no Infotrip, o computador de bordo que mostra o consumo médio e instantâneo de combustível, tempo de viagem, velocidade média e temperatura externa. O sensor de estacionamento do Up é integrado ao sistema de som. Além de sinais sonoros, um indicador gráfico é exibido na tela do sistema de som Single DIN, mostrando os obstáculos, facilitando a execução de manobras. O sistema de ajuste variável de espaço confere muita praticidade ao porta-malas, que pode ser ajustável de acordo com a sua necessidade. É um sistema bem simples e inteligente, basta levantar a tampa. O design está presente no Up por fora e por dentro. Cada versão tem um revestimento de banco próprio, que deixa o interior do Up ainda mais moderno. Além de design, o Up não abriu mão do conforto. Visando a ergonomia do motorista, os bancos One Shape vêm com apoio de cabeça integrado ao encosto. E a função Sit and Adjust Plus permite o ajuste milimétrico da altura do volante e do banco, oferecendo muito mais conforto na hora de dirigir. O Up é o primeiro veículo produzido no Brasil a atingir nota máxima em segurança para adultos pelo Latin NCAP, principal órgão de avaliação de segurança automotiva da América Latina. O sistema de freios ABS é um dos itens de segurança que protege os passageiros do Up, impedindo o travamento total das rodas nas frenagens. E o sistema EBD faz a distribuição eletrônica de frenagem, evitando derrapagens. A segurança recebe ainda o reforço dos airbags situados no volante e em um compartimento acima do porta-luvas, que inflam em caso de colisão. O sistema ESS é acionado quando o motorista pressiona o pedal de freio bruscamente. Imediatamente, as luzes traseiras são acionadas, alertando aos motoristas que seguem atrás. Após a parada do veículo, o pisca-alerta é acionado. O Comfort Blinker funciona como um assistente de mudança de faixa. Com um toque na alavanca da seta, o sistema pisca as luzes indicadoras de direção 3 vezes automaticamente. O acionamento do alarme do Up é feito por controle remoto. A chave possui um chip que impede a partida do carro sem o uso dela. Tudo isso, somado ao que há de mais moderno em engenharia e montado sob uma plataforma veicular completamente nova, faz do Up o 1.0 mais seguro, o mais potente e um dos mais econômicos do Brasil. Porque tudo nele é Up.
Olá, estamos de volta falando sobre mercado de trabalho, carreira, emprego, empresas, boas empresas, más empresas, mas enfim, melhores empresas, porque afinal o Brasil está melhorando nesse quesito. Tem mais uma pesquisa, doutora, que eu gostaria de citar, pesquisa Regus, realizada recentemente, mostrou que a qualidade de vida no trabalho melhorou no Brasil. Isto é, há mais respeito, as empresas estão mais humanas, o empresário mais humano, mais bonzinho, isto é verdade? Isso é verdade. O empresário está mais preocupado e começa a se preocupar em aprender um pouco mais sobre as pessoas. Tem feito cursos, tem participado de dinâmicas para ganhar um pouquinho mais de conhecimento sobre a questão. Por outro lado, o profissional brasileiro também está podendo falar mais claramente o que ele precisa e o que ele quer. Então, não existe mais aquela hierarquia, aquela distância. A rigidez da hierarquia diminuiu e a assimetria, que era muito assimétrico, está diminuindo. Até porque os níveis hierárquicos também diminuíram, a pirâmide está mais achatada e isso permite que as pessoas interajam de uma forma mais próxima. Sinal de evolução, de desenvolvimento, né, doutora? Embora o empresário brasileiro ainda precise se desenvolver muito no que diz respeito às relações com os seus colaboradores e a nossa CLT precisa se transformar, modificar para gerar uma relação mais favorável e mais construtiva entre o empresário, entre o líder e o seu colaborador. Porque realmente a gente tem aquela coisa, por um lado é extremamente paternalista. Isso. E, por outro lado, às vezes, o ambiente de trabalho ainda é um tanto quanto despótico, né? Isso. Então, não faz sentido isso. Né? Agora, qual é a sua recomendação, particularmente nesse quesito? A senhora vai pelo diálogo, pela conversa, né? Sempre. É melhor do que qualquer briga, né? Sempre, ouvir. A gente precisa ouvir mais do que falar. Sempre. Mas, de qualquer maneira, essa pesquisa aponta o seguinte, que o ambiente, regra geral, o ambiente de trabalho nas empresas brasileiras é melhor do que o ambiente de trabalho nas empresas europeias ou norte-americanas. É verdade, porque, na verdade, o que a gente investe no trabalho? O que o trabalhador investe? Não é? Além dele investir, ele investe o que ele tem de melhor. Além dele investir o tempo, o conhecimento, a experiência, ele investe afeto, ele investe emoções. O trabalho tem uma importância vital para o seu próprio desenvolvimento, coisa que nos outros países mais desenvolvidos não é bem assim. Mais desenvolvidos, mais politizados, onde as pessoas têm possibilidade de atuar de forma diferente no trabalho. No Brasil, o profissional é por meio do trabalho que ele atinge camadas sociais mais altas. Então, ele se dedica de corpo e alma para crescer, para atingir um outro patamar. Eu fiz, há algum tempo atrás, uma pesquisa com presidentes de empresa e isso estava muito claro. Quer dizer, a maioria dos presidentes que eu entrevistei vinha de uma família muito simples, que investiu nele para ele crescer e prover a família de mais recursos. Interessante. Então, isso é uma coisa que está cada dia mais acontecendo no mercado brasileiro. Quer dizer, é a escada para ele atingir um patamar melhor sociocultural e econômico. Bom, eu vejo com bons olhos isso, porque a gente que se prepara intelectualmente e profissionalmente, gente vai buscar, que acaba sendo de melhor qualidade, no geral, não, doutora? Eles vão buscar com uma dedicação muito maior. Agora, essa regra se aplica também à geração Y e Z, quer dizer, essa moçada Z, especialmente de 25, 27 anos, acho que é aí que se enquadra, é muito imediatista, né? É muito imediatista, ainda muito despreparada, vem de cursos que não são tão bons, porque a educação deteriorou muito, demais, não é? Mas boa parte deles que fazem uma faculdade melhor e que vêm de famílias cujos pais já atuavam dentro do mundo corporativo, eles não querem viver a realidade que os pais viveram dentro do mundo corporativo. Eles querem atuar de forma mais independente, tanto é que eles saem em pequenos grupos e constroem empresas pequenas, startups de tecnologia. Eles vêm buscar um pouco mais de independência, de autonomia.
Porque nós fomos educados a sermos mais dependentes, mais obedientes, né? Mais serviçais. E essa juventude está preparada para ser mais independente, buscar autonomia e buscar o seu crescimento onde quer que ele esteja. Agora, isso a senhora vê numa balança, qualidade ou está pendendo um pouco mais para o defeito, considerando tudo? A escola que não é de tão boa qualidade, esse jovem que talvez tenha crescido com mais riqueza, de fato, os pais acumularam mais riqueza, então ele foi mais paparicado, teve mais benesses. Como ele é profissional? Como é a análise entre esse profissional jovem e o sênior? O que precisa é aprender a tratar melhor tudo isso, não é? Quer dizer, o sênior precisa entender o jovem e o jovem precisa se beneficiar da experiência do sênior, né? E isso vem muito da família, da educação em casa. Existe muito, hoje no Brasil, existe pouco respeito ao mais sênior, ao mais maduro. Não existe respeito com o professor em sala de aula, a gente então, vê, né? Isso é um problema. Outro dia eu estava falando com um executivo que me dizia assim, não, mas o meu chefe nem sabe falar inglês, como se falar inglês fosse o pré-requisito. Um grande diferencial. Bom, e aí você só sabe falar inglês, entendeu? Então, assim, esses profissionais mais jovens, eles tiveram mais oportunidade do que os mais sêniores tiveram no início da sua carreira. Eles fizeram experiência internacional, eles aprenderam idiomas, mas eles não têm a experiência que o mais maduro tem. Então, como que pode interagir? Exato. Eu tenho muitos executivos que se ressentem de serem chefiados, comandados por gente mais jovem, né? E, na verdade, eu acho que se o executivo mais sênior puder aproveitar a energia do mais jovem e atuar como mentor do mais jovem, ajudá-lo a se aprimorar, ele vai ter um espaço com esse mais jovem muito grande. Da mesma maneira que o mais jovem, se ele for usar da inteligência e da sensibilidade para aproveitar a experiência e a maturidade do mais velho, ele pode crescer muito mais e muito mais depressa. Claro. As duas partes precisam ter essa abertura, né? Porque a gente precisa concordar que hoje é facilíssimo fazer um intercâmbio no exterior. Claro. Antes não era, não. Hoje é muito mais barato, antes não era. Era muito mais fechado, precisava... poucos países havia esse intercâmbio, era complicado, as famílias eram conservadoras, tinham medo de mandar os filhos para fora. Enfim, e hoje todo mundo tem esse acesso. Todo mundo tem essa experiência, de um jeito ou de outro. De um jeito ou de outro. E as camadas mais simples da população têm acesso a falar outro idioma. Então, hoje eu acredito seja obrigatório. Mas para alguém com mais de 50 anos, talvez não. E cada vez mais difícil Mas esse aprender alguém com mais de 50 anos tem uma experiência importante que pode e precisa ser aproveitada. Ele é uma enciclopédia viva, né? Claro. Ele conhece o passado, a história e tal. Um não pode subestimar o outro, nem pode se ressentir do papel do outro. O que precisa é que eles interajam e se integrem para construir um projeto melhor. As empresas, assim, estudos, artigos que a gente acompanha pela imprensa, artigos escritos por vocês, inclusive, dizem que o ideal para uma empresa seria ter um mix dessas gerações, né? Trazer a experiência, né, a história, né, do mercado passado, político, porque, por exemplo, poucos jovens sabem o que foi o AI-5, né? Então, contar essa coisa e contar com gente jovem que tem esse dinamismo, que são os digitais todos, né? Mas o empresário, como é que lida com isso? Como ele deve agir? Ele lida mal. Ele não sabe ainda lidar com isso. Nem sabe lidar, por exemplo, com o profissional que é mais independente e que é uma relação como pessoa jurídica. Ele quer transformar essa pessoa jurídica em empregado dele, entendeu? Exato. Então, ele não sabe lidar, ele precisa aprender. E da mesma maneira que aqueles que são mais independentes, são pessoas jurídicas, precisam aprender a lidar com o empresário. Precisam entender um pouquinho melhor essa dinâmica e se posicionar de uma forma melhor. Se eu sou uma pessoa jurídica, eu estou prestando um serviço, eu estou de igual para igual, numa relação simétrica, e onde eu preciso compreender o meu cliente e o meu cliente precisa me compreender. Se não houver essa compreensão, um fica demandando do outro o que o outro não pode dar. Perfeito. E aí gera conflito. Vamos fazer mais um intervalo, a gente volta daqui a pouco, porque a conversa está muito interessante. Fique ligado, hein? Até já!
just another fact of life for me, really. Um dispositivo que evita surpresas. Não existe na vida, mas já existe em um Volkswagen. Side Assist, uma tecnologia que avisa quando existe um veículo no ponto cego. Mais uma inovação Volkswagen. Com uma boa comunicação personalizada sobre consórcio, você pode impactar muitas pessoas todos os dias. Parece complicado? A boa notícia é que o marketing da Dizal faz isso para você. Estejam as pessoas na rua, andando para lá e para cá, estando muito distantes ou próximas da sua concessionária. O importante é que a sua equipe de vendas de consórcio disponha de todo o material de apoio de vendas para uma abordagem efetiva e o fechamento da venda. Esteja preparado para ações externas, como um plantão em uma praça. A divulgação olho a olho é sempre a melhor opção. Por isso que o folheto de rua é um apoio tão importante. As ações de comunicação não param por aí. Você pode alcançar seu cliente através de e-mail e SMS, sempre colocando a sua concessionária à frente desta ação. A comunicação constante com seu cliente vai te ajudar a ampliar a rede de contatos e, assim, as vendas de consórcio. Viu como é simples? Basta ter o plano de comunicação com a cara da sua concessionária e de acordo com a sua necessidade. E pode deixar toda a criação com nossa equipe de marketing. Muito bem, voltamos a falar aqui da Avenida Paulista, com Alameda Casa Branca, Dale Point. Coração de São Paulo, Avenida Paulista, no escritório maravilhoso da Lenzi Minarelli. Olha, parece programa de colunista social, mas não é não. É porque realmente o ambiente aqui é ótimo. A gente está falando em ambiente de trabalho, falando com a diretora executiva da Lenzi Minarelli, que é a psicóloga, doutora, professora Maria Giuliese, com essa conversa ótima que nós estamos tendo aqui, e falando especialmente agora das duas gerações que a gente tem e que os empresários têm que aprender a lidar, que são os chamados analógicos, ou seja, os que nasceram antes da internet, e os digitais que nasceram pós-internet e que se acham o máximo. Eu também acho que são, mas precisam aprender a conviver. E, doutora, o empresário brasileiro, vamos dar uma puxada de orelha nele, ele precisa se esforçar um pouco ainda, um pouco mais, para saber lidar com essa turma toda, esse pessoal que está na empresa dele, né? Como é que ele faz isso? Ele precisa se capacitar e precisa interagir com outros empresários, precisa se preparar em grupos específicos de diretores, de presidentes, de donos de empresa, para poder entender melhor esse cenário onde ele está atuando, que não dá mais para atuar como antigamente, mas também não é possível buscar uma relação totalmente solta, totalmente livre, etc. e tal. Então, como é que harmoniza esse relacionamento é que é o grande problema do empresário brasileiro, que tem muitas vezes a crença de que ele sabe tudo, porque Sim. ele é o pioneiro, então ele foi o pioneiro, ele construiu a empresa, ele cresceu, então ele tem a crença de que ele que sabe tudo sobre o próprio negócio. Como está valorizado o profissional que nasceu analógico antes da internet e se digitalizou, digamos assim, quiser, aprendeu a mexer com a internet? Tem muitos, tenho assim, colegas, 65, quase 70 anos, que lidam com o computador maravilhosamente, autodidatas. Eu acho que tem um grande mérito isso, professora. O Brasil continua preconceituoso com as pessoas com mais de 40, 45 anos, porque agora todo mundo com 40 anos é super jovem, né? Mudou essa... A gente tem uma longevidade muito maior e uma vitalidade, uma energia para trabalhar durante muito tempo, né? Muito mais do que as empresas contratam, né? Agora, eu acho que teve uma fase há 10 anos atrás onde essa questão do mais sênior era mais criticada, ele era considerado ultrapassado, pouco preparado, etc. e tal. Hoje, as empresas já começam a perceber que aquela excessiva contratação de gente muito júnior, aquela que eu chamo de juniorização das posições,
aquela excessiva contratação de gente júnior não deu certo. Né? Puseram, às vezes, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas profissionais muito jovens, com 30 e poucos anos, que viraram presidentes de grandes grupos empresariais. Super cedo, né? Não tinham preparo nenhum e depois precisavam ter uma ajuda especial para poder dar conta do recado. A senhora diz preparo intelectual ou psicológico, digamos, estrutura emocional? Estrutura também, emocional, tudo. Não tinham experiência suficiente, se sentiam aterrorizados para lidar com as situações de crise, não tinham preparo para lidar com a crise, com situações diferentes. E precisavam se beneficiar da experiência, da sabedoria do mais velho. Não é? Então, isso já diminuiu muito, porque hoje se sabe que essa sabedoria, que esse conhecimento, que essa experiência é essencial, até para manter a história da empresa. Sim. Porque a história da empresa sumia. Né? Com essa coisa de crescer por antropofagia, um engolindo o outro e comprando o outro, etc. e tal, a história da empresa desaparecia, da empresa, da marca, do pioneiro, né? E então já começa a haver uma mudança nesse sentido, em que, primeiro, se sabe que não dá para harmonizar culturas muito diferentes. Entendo. Segundo, precisa ter preparo para assumir o comando de um negócio. O profissional, o empresário precisa entender que quanto mais diversidade tiver dentro da empresa em termos de profissionais, em faixa de idade, de experiência, de conhecimento, melhor. Porque ele pode se beneficiar da energia e da musculatura do jovem e da sabedoria do mais maduro, do mais experiente. Então, o analógico serve o digital e o digital serve o analógico. E precisa diminuir esse preconceito. Porque há ainda, né? Há ainda. E o próprio jovem tem o preconceito do mais experiente. Agora que ele começa a perceber, quando ele começa a trabalhar e vê que tem dificuldade, aí surge o interesse por entender o mais experiente. Mas senão ele tem preconceito, ele acha que o mais experiente já é ultrapassado. E não é. Exatamente. De qualquer maneira, caminhamos para o bem, né? Está mudando, caminhamos. Né? Eu sou otimista nesse sentido. Eu acho que há uma evolução, há um reconhecimento também que essa gestão na forma de só atingir resultados e metas para ganhar seu bônus e ir embora, também não funciona. Realmente tem uma outra pesquisa aqui da Cato Online, entrevistou 46 mil entrevistados, e ela tratou do seguinte: o que mais motiva uns profissionais numa escala de 0 a 10. E a gente já tocou nesse assunto, mas é bom aqui ratificar. Revelou que o bom relacionamento com as pessoas no trabalho foi a preocupação mais citada por homens e mulheres, e o ser reconhecido também ficou a segunda preocupação mais citada, enquanto que o salário ficou numa terceira, quarta posição, quer dizer, não foi a primeira questão apontada por essas pessoas pesquisadas como condição sine qua non para ficar naquela empresa ou naquele lugar. Isto é verdadeiro? É verdadeiro sim. Os profissionais cada vez mais se preocupam com o ambiente de trabalho. Eu posso dizer para você, honestamente, que boa parte dos executivos que são demitidos por questões de relacionamento. Quer dizer, a gente tem pesquisa sobre o assunto, né? Olha Quer dizer, de relacionamento com o empresário, para quem eles prestam serviço, de relacionamento com seus pares, quer dizer, e muitos se queixam dos jogos de poder e dos jogos políticos dentro da empresa. Né? Então, a gente acreditava que as demissões ocorriam muito mais por questões de perfil ou de competência. De não cumprir a meta. De não cumprir a meta, não é bem assim. Que interessante essa informação, doutora. A gente tem pesquisa sobre o assunto. Isto no Brasil. É uma realidade que acontece também fora essa ou não sabemos? Olha, não sabemos. A gente precisa olhar com um pouquinho mais de cuidado. Mas aqui, com certeza absoluta. Quer dizer que a gente peca ainda pelo relacionamento. Pelo relacionamento. Ambiente de trabalho. Ambiente de trabalho. Como promover esse bom ambiente de trabalho? Porque é tão falado isso, mas no final acho que a gente não sabe como fazer isso, né? Eu concordo com você. As pessoas falam muito em melhoria do ambiente de trabalho, mas falam um pouco em como obter isso, né? Eu acredito, sinceramente, que as empresas precisam parar de copiar o que vem de fora, de
de transformar o que vem de fora só numa tradução e mal feita ainda por cima e aplicar na empresa. Então, todos esses sistemas de avaliação de desempenho super sofisticados nem sempre se aplicam à realidade da empresa menor e que, na verdade, o que vale na relação da empresa é a relação interpessoal. É, por exemplo, eu te dar um feedback imediatamente após ter ocorrido o episódio. Porque se eu demoro para te dar o feedback, eu te dou uma vez por ano, e aí te julgo, te avalio e manipulo o resultado da avaliação para me livrar daqueles que são mais desagradáveis e para dar promoção e valor para aquele que é mais, que me interessa mais, eu não crio um ambiente saudável, né? Eu entendo que as empresas ainda estão muito doentes. Estão gerando favoritismo, porque a gente vê nitidamente, tem o favoritismo, tem o apadrinhamento, alguns têm alguns benefícios que outros não têm o nível mesmo, mas é complicado lidar com isso. É falar, as pessoas, é do ser humano ser invejoso, mas às vezes não se trata disso, não é invejar o outro, é que você se sente injustiçado. Isso, né? O sentimento, o desejo de uma relação mais justa é muito forte. Ok, vamos fazer mais um break e vamos para o último bloco, onde a gente vai falar do papel do líder agora, hein? Dos chefes, dos coordenadores, dos diretores, dos gerentes. Fique conosco, até já. O mais fácil e o melhor jeito de manter a distância. Adaptive Cruise Control, ACC. Uma condução segura envolve manter a distância correta. O Adaptive Cruise Control, ACC, dá assistência. ACC faz a varredura da área à frente do Golf usando o radar da dianteira do veículo, permitindo que seja possível detectar o trânsito à frente. E quando um veículo lento muda de faixa, ACC detecta isso, retarda o Golf e mantém a distância selecionada. Então, ACC acelera até a velocidade pré-programada. Mesmo em tráfego pesado, a ACC ajuda a manter a distância. E quando o sistema trabalha em conjunto com a transmissão DSG, se pode frear até parar se necessário, extremamente conveniente. Com a função Stop and Go do ACC, o Golf movimenta-se automaticamente em uma situação de anda e para. A ACC oferece uma direção livre de estresse e confortável. Ok, você está na Sobrave TV, hoje falando sobre mercado de trabalho, carreira, perspectivas, com a expert no assunto, a doutora, professora Maria Juliese, aqui da Lenz e Minarelli. E vamos falar nesse último bloco, de novo, sobre o chefe. Então, atenção vocês, supervisores, coordenadores, chefes, diretores. Preste atenção nas dicas, na recomendação da professora Maria. Por que existe aquela coisa... Outro dia eu vi, acho que num programa de TV, todo mundo fala mal do chefe e é normal falar mal do chefe. Ok, isso faz parte. Mas é uma coisa chata quando você constata que o teu chefe sabe menos que você,
tecnicamente, e aí ele diz, eu não preciso saber o que você sabe, eu não preciso saber fazer o cálculo que você sabe fazer, eu tenho que saber aqui coordenar. E aí vira até uma piada dentro da empresa. A gente ainda vê muito no Brasil chefes não preparados para serem chefes. E aqui eu exagerei, claro que ele não precisa ser um exímio técnico, mas o que ele precisa de fato saber e ter, que qualidades esse chefe precisa ter para ser um chefe? Seja ele supervisor, seja ele diretor, alguém no comando de equipes. Eu acredito sinceramente que ele precisa gostar de gente. Se ele não gostar de gente, ele tem que fazer uma carreira técnica, ele tem que ir para outro caminho. Porque hoje existe no mercado uma crença que todos têm que ser chefes, todos têm que ser líderes, e não é bem assim, né? Então, e há uma diferença muito forte entre o chefe e o líder. Certo. Né? Aquele que assume uma posição de comando porque ele é eleito para fazer isso pela direção da empresa, ele precisa ter pelo menos um autoconhecimento mínimo necessário para não atropelar o outro, para não ficar se defendendo e se justificando o tempo todo, não se sentir ameaçado por aquele que sabe mais que ele e aproveitar melhor o conhecimento dos seus colaboradores. Senão, não dá, é impossível. Né? O líder, por exemplo, ele, além de gostar de gente, ele precisa ser muito honesto e verdadeiro com ele mesmo. Ele precisa conhecer seus limites e as suas deficiências. Senão, ele não consegue fazer a equipe andar. A senhora dizia até no intervalo passado, a gente fora do ar, que o líder ele precisa primeiro saber ouvir, né? Especialmente gostar de gente e ouvir e dar espaço. Dar espaço para o outro crescer e valorizar o que o outro tem de melhor, o que o seu colaborador tem de melhor. Ele não precisa necessariamente conhecer tecnicamente tudo que o outro faz, mas ele tem que dar um valor para aquilo que o outro faz. Exatamente. Né? E tem que valorizar e dar a voz para o seu colaborador. O seu colaborador que naquele momento entende mais do assunto, ele tem que ter a voz no grupo. Ele tem que assumir a liderança do grupo porque ele tem um conhecimento específico. Então, o bom chefe, ele precisa conhecer os seus colaboradores e não só tratar todo mundo do mesmo jeito, como alguns acham. Porque é horrível para todo ser humano ser tratado como um número, né? É o que a gente não quer em nenhuma situação. Exatamente. Né? O bom chefe, ele precisa ter coragem de dizer sim e ter coragem de dizer não. E dizer não de uma forma amistosa e não de uma forma hostil. Ele precisa ser sincero sem ser hostil. Falar a verdade com honestidade de valores e de princípios e sem ser agressivo com o outro. Porque isso é que é difícil. Exatamente. É uma habilidade a ser desenvolvida. E às vezes eles têm muito medo de dar a notícia desagradável, ou eles dão a notícia desagradável de uma forma agressiva. Os executivos com quem eu interajo, eles falam muito disso, de como é difícil para eles. E quando um executivo vai ser demitido, eu ouço o demissor e ouço o demitido. Então, isso dá um sinal importante. O demissor me diz assim, eu já dei para ele todos os sinais que ele estava fora. Mas eu digo, não é dar sinal, você tem que conversar com ele sobre o assunto. Claro. Não é? E ele não entendeu os sinais. E o executivo que sai, ele fala assim, não, mas eu não recebi sinal nenhum, ninguém me falou nada. Eu acabei de receber promoção, eu acabei de receber... Impressionante, né? Então, na verdade, o bom chefe precisa conversar, interagir com os seus colaboradores e não só mandar. Ou seja, é sempre uma falha na comunicação, né? Sempre, sempre. Na interação, na compreensão do outro. Muito bem. Alguma recomendação, doutora, para os nossos empresários, para os nossos colaboradores, para todos nós? Suas palavras finais. Bem, eu acredito, sinceramente, e sou otimista, que as coisas vão melhorar nas relações entre empregado e empregador, entre o líder e o seu liderado. Agora, para melhorar, é preciso ter um pouco de humildade, de reconhecer que você não sabe tudo. Né? Aprender a ouvir e a valorizar o conhecimento do outro também, a experiência do outro. Que só assim é que a gente cresce. Ou juntar na sua relação o olhar do outro. Porque se o seu olhar melhora o meu.
me ajuda a ser melhor. Então, quanto mais as pessoas ouvirem uns aos outros e aprenderem com o outro, deixar o outro te ensinar, melhor você vai ser como profissional, como líder e como empresário. Muito bem, muito obrigada, doutora, pelos seus ensinamentos, pela sua simpatia e acolhimento. Eu que agradeço e agradeço aos seus ouvintes. Muito bem, gente, já sabe, hein? Qualquer dúvida, por favor, mande o e-mail, telefone, faça sinal de fumaça, encaminharemos as suas perguntas para a doutora, que terá um grande prazer em responder. Entre sempre em contato com a gente, fique ligado, até a próxima.